Obrigada, Emerson. Ou então, vamos... Tá, ok. Obrigada. Estudando, então, o capítulo 26 do Evangelho, segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. De que nós estamos falando? Nesse capítulo, nós vamos tratar da mediunidade, especificamente. Então, a mediunidade, ela é uma faculdade concedida por Deus às criaturas, que nada pagam por ela. Então, todas as pessoas que têm mediunidade, elas não pagaram nada por esse dom. Foi um dom dado gratuitamente de Deus para nós, para as suas criaturas, como uma misericórdia a mais para que nós possamos evoluir. E quando Jesus ele desenvolveu a mediunidade nos seus discípulos e os mandou trabalharem com ela em favor da humanidade, Jesus lhes disse: de graça recebestes, de graça dai. Está em Mateus 10. Então, ele falou claramente para os seus discípulos que eles estavam recebendo de graça essa mediunidade, esses dons, e que de graça eles deveriam também passar esses dons. E tocando num ponto muito importante, principalmente aqui mesmo que a gente vê que onde se tem até escolas para desenvolver a mediunidade, onde se paga caríssimo isso para que trabalhe a mediunidade. Então, o mestre, ele não somente recomendou o exercício gratuito da mediunidade, ele o exemplificou, como nós podemos ver em toda a passagem evangélica, em todos os evangelhos nós podemos ver claramente como Jesus curava, como Jesus trabalhava, boa noite, e ele jamais cobrou nada por isso. E também não cobrou nada por desenvolver essa mediunidade, por trabalhar, por mostrar para os seus discípulos como trabalhar com essa mediunidade. Então, por que muitos, vão querer vender, querer cobrar no trabalho não desse desenvolvimento da mediunidade? Sabendo também que só pode desenvolver realmente quem já traz essa mediunidade latente em si. Não é algo que nós podemos desenvolver em alguém que não tenha realmente uma mediunidade ostensiva. E que é mediunidade onde muitos podem fazer todos os artifícios que quiserem fazer, mostrar todas as maneiras que não vai ter como fazer que faça desenvolver uma mediunidade em quem realmente não tem essa mediunidade ostensiva. Porque isso é algo que nós trazemos conosco e que está desde de um planejamento antes da reencarnação. Então, não tem como eu não vir no meu plano de vida para ter uma mediunidade ostensiva e chegando aqui eu quero ter por algum motivo, muitas vezes por vaidade ou por mesmo fazer comércio, enfim, e querer entrar numa escola, estudar e fazer com que em mim seja desenvolvida uma mediunidade realmente ostensiva, que não é impossível. E quando Jesus ele expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém, ele deu enérgica demonstração de que não se deve comerciar com as coisas espirituais, nem torná-las objeto de especulação ou meio de vida. Deixou bem claro, quando ele expulsou todos esses vendilhões do templo, que todas as coisas espirituais devem ser dadas de graça.
não se deve fazer de maneira alguma meio de vida, nem objeto de especulação. Deixou muito bem claro nessa passagem, onde nós podemos ver, vou lê-lo aqui com vocês, onde está em São Marcos, no capítulo 11, no versículo 15 a 18, e também em São Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13, diz que eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, as coisas espirituais, o homem ele não tem como estipular um preço pelas coisas espirituais, é impossível. Como nós vamos estipular um preço por algo que não é fruto do nosso trabalho, por algo que vem grátis, como a mediunidade, que vem de Deus como um dom para a gente servir. Então, por que o exercício mediúnico ele não pode ser cobrado? Vamos ver algumas partes por que Kardec ele vem explanando em todo esse capítulo as razões por quais nós não devemos cobrar pelo exercício da mediunidade. O trabalho que fazemos na Terra com o corpo ou com o intelecto e a paga que recebemos por ele se destina à nossa sobrevivência corpórea, ao atendimento das nossas necessidades materiais. Então nós trabalhamos, temos já a nossa paga, seja trabalho intelectual, enfim, nós temos já como sustentar as nossas necessidades materiais. Como cada pessoa tem a sua aptidão, todos podem trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia. Claro que com exceção, como está aqui, das crianças, dos idosos, porque eles já trabalharam, já estão em estado de repouso, porque um dia também trabalharam, alguns deficientes ou enfermos, o resto de nós, todos nós podemos trabalhar e temos que trabalhar para ter o nosso ganha-pão, o nosso pão de cada dia. Não necessitamos usar do exercício mediúnico. Então, o trabalho com a mediunidade é uma situação muito diferente. Não é a mesma coisa de eu usar o meu intelecto, usar a minha força corporal para ganhar o meu sustento. Ele seja um trabalho que é espiritual e só se realiza com o concurso dos espíritos desencarnados. Eu não posso realizar um trabalho mediúnico sem ter ajuda espiritual. Vai ser através de um espírito que nós vamos poder fazer esse trabalho mediúnico. E a mediunidade ela tem por finalidade o intercâmbio entre o plano material e espiritual, promovendo o esclarecimento, a ajuda mútua e a fraternidade entre os encarnados e os desencarnados. Então, esse é o objetivo da mediunidade, esse intercâmbio entre o mundo carnal e os desencarnados. E essa fraternidade precisa estar ao alcance de todos os seres humanos em geral, mas só pode ser exercida por médiuns que são minoria na humanidade. Então, Kardec, isso é muito importante nós esclarecermos, porque quando diz que os médiuns são minoria na humanidade, então muitos vão perguntar, então como que Kardec ele colocou no livro dos médiuns? Então eu vou ler essa passagem aqui e nós vamos ver por que diz que é a minoria. Bom, então Kardec ele fala que todo aquele que sente
num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, claro que quando ele está falando que é minoria, vai falar, então ele diz que qualquer um que sente grau em qualquer um é médium. Mas, né, essa faculdade ela é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo de ninguém, né? Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade ela não se revela em todas as pessoas da mesma maneira. Então, por isso, quando ele fala assim, então muitos, como nós estávamos até discutindo outro dia no nosso estudo, né, de quinta-feira, a respeito dessa questão, muitos então dizem, então nós todos somos médium, até por uma certa vaidade, porque para muitas pessoas, infelizmente, nós podemos dizer que ser médium parece que é um status, o que não é verdade, mas para muitas pessoas realmente que não compreendeu ainda o que é realmente o exercício da mediunidade, leva por esse lado. Então, por isso, são minorias das pessoas que têm realmente uma mediunidade ostensiva. Se a mediunidade, então, for profissionalizada ou comercializada, eis o que pode acontecer, então. Os pobres poderão ter dificuldade ou impedidos de ter acesso ao esclarecimento, conforto e ajuda espiritual. Nós vimos que essa ajuda espiritual ela deve ser para todos, todas as pessoas. E se então tivermos que pagar por essa ajuda, muitos não vão poder pagar, então vão ser impedidos de ter essa ajuda. E, como Kardec deixou bem claro, Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privada e possa dizer, não tenho fé porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Então, esse é um dom que é para todos. Por isso não devemos fazer comércio, né? Todos, essa luz ela deve chegar a todos, ao mais rico, ao mais pobre, a todos. Porque, como está falando, como não vou ter fé porque não pude pagar um dia? E nesse capítulo, ele fala bem a respeito das preces pagas, né, que é outro ponto, onde muitos vieram ao longo da nossa história e ainda hoje ainda existe quem pague por preces, que eles façam preces. Então é uma parte também que Jesus ele vem nos alertando que não façamos isso, não façamos que paguem para fazer preces por nós mesmos. Porque Deus ele não faz pagar as bênçãos que ele concede. Se ele não, o que Deus recebe? Falando de dinheiro, materialmente. Então, ele oferece, ele concede a todos as bênçãos. E por que nós devemos pagar para outros fazerem algo que nós mesmos podemos fazer? Nós não precisamos de ter intermediários entre nós e Deus. Nós podemos, nós mesmos, dirigirmos a Deus e fazermos nossas preces. Porque muito mais gratificante ainda é de nós mesmos colocarmos o nosso sentimento, direcionarmos ao Pai em prece, do que nós deixarmos algo para que o outro faça em nosso lugar. Então, o médium,
estará recebendo a paga pelo trabalho dos espíritos, o que é imoral. Então, se o médium vai trabalhar recebendo um salário que não é o trabalho, vai ter um espírito por trás, é realmente imoral. No transmediúnico, somos intermediários, mas são os espíritos que falam, que escrevem, que ensinam, que produzem fenômenos, não somos nós, porque sem o concurso dos espíritos nós não podemos fazer nada disso aí. Então, como vender o que não se originou das nossas ideias? Pesquisas, outra espécie de trabalho pessoal. Como nós vamos vender algo que não foi nosso? Como receber pelo trabalho dos espíritos uma paga em coisas materiais que só a nós beneficia e não a eles, porque os espíritos, o que é que eles vão beneficiar de algo material? Se eles já estão desencarnados. E no caso ainda de espíritos familiares e amigos, será que não nos repugna expô-los para com isso lucrar coisa material? Um espírito amigo que já desencarnou, nós estamos ainda explorando esses espíritos? Para muitos, talvez não, né? Porque vai falar, se eu posso explorar quando ele está encarnado, então, desencarnado, vou explorar da mesma forma. Não faz diferença. Realmente, olhando, né, para esse lado, nós temos que ver a exploração não deve ser nem de uma parte nem de outra, mas tratando-se da mediunidade, que é o nosso tema de hoje, né? Então, será que não nos repugna estarmos explorando, né, espíritos familiares? Não importa que tipo o grau de relação que nós temos com os espíritos, mas explorar, beneficiar de algo que não vem de nós mesmos, que nós temos que ter o concurso dos espíritos para que possamos fazer. Teremos de assegurar, então, resultados. Por quê? Porque a mediunidade, ela é fugídia, é instável, e ninguém pode contar com certeza que o espírito vai estar ali, pronto, à nossa disposição. Como eu vou colocar aqui um banquinho aqui de consultas, e vou ter certeza que tal hora, tal espírito vai estar comigo para eu consultar, resolver, curar, enfim, não importa o tipo de trabalho que eu vá fazer, um exemplo, né? Como é que eu vou saber que naquele horário, naquele momento, o espírito vai estar comigo? Uma coisa é eu ter uma profissão que eu trabalhei, que eu estudei, que eu tenho certeza de que a qualquer momento eu posso usar daquilo que eu sei, que eu realmente trabalhei para conseguir. Outra coisa é eu ter que esperar o concurso de um espírito que pode vir ou pode não estar ali naquele momento. Como é que eu vou fazer? Ora, os espíritos, quando são bons, né, claro que ele não vai se prestar ao comércio mediúnico. Um espírito bom, ele não vai se prestar a esse papel, para já. E um espírito mau, também eles não gostam de ser explorados e nem sempre querem atuar. Muitos espíritos, claro, que vão fazer de bom grado, porque a pessoa vai estar realmente desviando do caminho que ela veio propor com esse trabalho, sendo médium, mas muitos, mesmo tendo maus pendores, eles também não querem ser explorados, eles também não querem ser marionete na mão de uma outra pessoa, de um encarnado. Então, de todas as maneiras, ele não vai estar ali amparado nem por um espírito bom, porque não vai de maneira alguma se prestar a estar sendo objeto de cupidez e ambição do médium, e os maus também nem sempre. Então, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa de que realmente não se é dono. Afirmar o contrário é enganar quem paga. Se realmente vamos falar para quem vai ali atrás, que não é dessa maneira, está se enganando aquele que vem ali atrás dos serviços.
Isso é muito importante nós sabermos ter esses esclarecimentos, porque para muitos, eles não querem nem saber, ou muitas pessoas também não estão nem informadas de que a mediunidade ela realmente funciona dessa forma. Então, o que atrairá para junto do médium, né, que trabalha dessa forma? Ele vai atrair espíritos inferiores. Como os bons espíritos não se prestam a esse comércio e se afastam, os que ficam junto do médium, mercenário, ambicioso, são os espíritos então, levianos, pseudo-sábios ou até malévolos. Ou então, no mínimo, os espíritos que sejam ignorantes. Então, é esse tipo de espírito que vai acompanhar o médium que deixa do trabalho de prestar a mediunidade com Jesus e vai fazer comércio com a sua mediunidade. O médium, então, que vem de seu trabalho mediúnico, ele expõe-se à influência de espíritos inferiores, dos quais se fez comparsa e cúmplice, e com isso compromete sua situação espiritual presente e futura, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos no presente vai também ter um reflexo no nosso futuro. Então esse médium, essa pessoa, né, ele está comprometendo o presente, que está totalmente desviando do caminho que é realmente a mediunidade e se comprometendo para o seu futuro. Então, dessa forma, se nós trabalharmos com a mediunidade, vendendo o trabalho da mediunidade, vamos estar lançando um descrédito à mediunidade. Quando nos fazemos pagar pelo exercício mediúnico, acarretamos descrédito sobre nós mesmos e para o intercâmbio espiritual. Isso traz grave prejuízo para o progresso moral da humanidade, pois, desacreditando da manifestação mediúnica, perde sua fonte de informações, conforto e ajuda espiritual. Olha a responsabilidade quando nós desviamos do caminho. Quanta coisa, né? Muitas pessoas procuram a mediunidade para isso, né? Para ter esse conforto espiritual, essa ajuda. Todas as informações que nós recebemos do plano espiritual é através de médiuns. Então, toda a codificação espírita que nós temos, nós sabemos que foi através de médiuns que foi feita. Todos esses livros que nós podemos olhar aqui vieram através de médiuns, mas a diferença é que foram médiuns sérios, pessoas realmente compromissadas com o trabalho do amor, com a mediunidade com Jesus. Mas quando nós usamos a mediunidade para o outro lado, nós estamos fazendo tudo isso, nós estamos desviando, nós estamos desacreditando, e muitas pessoas que vão buscar o conforto, vão buscar a consolação através da mediunidade, quando encontram esse tipo de situação, eles vão totalmente desviar do caminho e vão buscar outras coisas. Então, para nós vermos o tamanho da nossa responsabilidade, porque não é só algo conosco, mas é com a humanidade. Cada um, como nós sabemos, na obra de Deus, cada um é responsável por um pouquinho para que o todo seja construído. Então, nós vamos estar totalmente desviando. Muitos que estariam talvez seguindo o caminho vão estar saindo por causa da nossa conduta. A mediunidade séria nunca pode constituir uma profissão. Isso a desacredita moralmente e assimilaria aos ledores da buona dicha, ou seja, da boa sorte, as pessoas que estão lendo, né, sorte e trabalham realmente com isso, fazem da mediunidade uma profissão. Esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância e a crueldade dos supersticiosos, foi o que levou Moisés a proibi-la.
Então, nesse ponto, quando Moisés justamente proibiu a comunicação com os espíritos, e até hoje, quando nós falamos que somos espíritas, para muitos, ele já vai diretamente nesse ponto aí. Mas não está escrito na Bíblia que é proibido ter comunicação com os espíritos? Porque justamente a pessoa não compreende, e justamente esse é o ponto onde, porque Moisés ele proibiu essa comunicação com os espíritos para aquele povo, para aquele momento, porque muitos não faziam mais nada, tudo que faziam, iam procurar essas pessoas que faziam da mediunidade uma profissão. E claro que foi por isso, mas toda a Bíblia, toda a história bíblica, se nós olharmos, nós vamos ver que tudo foi comunicação mediúnica. Toda a Bíblia é o tempo todo o intercâmbio entre o mundo espiritual e o carnal, porque é o tempo todo não falado. Um espírito, quando vai falar, espírito de Deus, Deus que vinha das revelações, mas eram espíritos que vinham em comunicação. Mas naquele momento realmente foi necessário, porque as pessoas já não caminhavam sem estar procurando, como está falando, charlatões, ignorantes e tudo isso. E aí, então, no livro Céu e Inferno, tem uma parte ali que está explicando toda essa parte justamente dessa proibição, porque Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Queria falar alguma coisa? Não, porque eu vi você. Desculpa. Então, foi por esse motivo. E o Espiritismo, compreendendo, então, a feição honesta do fenômeno, elevou a mediunidade ao grau de missão. Então, o Espiritismo, ele sabe, que tem uma feição honesta no fenômeno. Então, ele elevou como uma missão, porque a mediunidade é coisa santa, Kardec diz que ela é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E, principalmente, ele vem dizendo bem claro, principalmente a mediunidade de cura. Está no Evangelho que ele diz bem claro que a mediunidade de cura a gente tem que olhar bem, porque o médico ele vai vender, nos seus tratamentos, nas suas curas que ele vai fazer, ele vai vender ali o fruto dos seus vários anos de estudos. Ele está trabalhando, estudou muito, então ele cobra pelaquela cura, por aquele tratamento, porque ele estudou, é o fruto do seu trabalho. O magnetizador também, ele vai cobrar porque ele vai estar doando do fluido de si mesmo, não é através do fluido dos espíritos. Mas o médium, quando ele vai fazer curas, quando ele vai trabalhar, ele vai fazer, mas não é dele mesmo que ele vai estar fazendo. É através dos espíritos. Então, os espíritos estão usando através do médium, mas são eles quem vão estar operando essas curas. Observemos que paga, esse é um ponto muito importante, não é somente o dinheiro, mas tudo aquilo que represente remuneração, lucro, vantagem, interesse puramente pessoal, satisfação da vaidade e do orgulho, porque às vezes, não recebo dinheiro, mas fica sempre algo em troca. Tem que ter muito cuidado com toda essa vaidade, esses interesses pessoal, por ser médium, por estar em certa posição, ser privilegiados em muitos outros aspectos. Então, tudo isso também é paga. Não é só o dinheiro que está ali. Justamente, porque não cobro nada, mas dá presentes e presente e a pessoa está pegando, isso é a mesma coisa de estar pagando. Quando o médium dá o seu tempo ao público, dizendo que o faz no interesse da causa espírita, mas não pode dá-lo de graça,
Fala, eu vou, ok, eu vou fazer uma conferência lá na sua cidade, vou sim, mas eu não posso ir de graça, porque nesse tempo que eu for lá, eu não vou poder trabalhar, então vai ter que pagar para a pessoa ir. Não é pagar a viagem, não é pagar a pessoa, porque tudo isso requer gastos, mas dizendo pagar a pessoa mesmo, não é só os custos. Então, tudo isso também, né, tá tirando um tempo, então, e tá recebendo por isso. Então, será no interesse da causa ou no seu próprio que o dá, quando uma pessoa faz isso? Se eu for em outro local, não vai ser o meu caso, porque mas uma pessoa que renomada, enfim, que tem realmente o dom da palavra, que vai atrair muito público, vai em algum lugar e vai cobrar para ir, claro, será que ele está realmente indo na causa espírita ou na causa dele mesmo, por estar recebendo algum dinheiro em troca? Essas são reflexões para nós fazermos, tá? E não será porque ele entrevê aí uma ocupação lucrativa? Por esse preço, encontram-se sempre pessoas devotadas. Porventura haverá somente esse trabalho à sua disposição? Não tem outra coisa para fazer? Quem não tiver com que viver, procure recursos fora da mediunidade. Se todos nós podemos trabalhar, como eu falei antes. Então, não precisamos buscar recursos na mediunidade. Se eu não posso viver de outra coisa, mas com a mediunidade, não. Se quiser, consagre-lhe materialmente o tempo disponível. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam de quem dela se faça escabelo. Porque, sabe o que é escabelo? Eu coloquei isso aqui porque tem... Escabelo é um banquinho onde a gente põe, ou seja, faça algo para subir, para... Então, se todos têm uma ocupação, se vai trabalhar com a mediunidade, tire algumas horas vagas. Faça do seu tempo algum tempo para trabalhar na mediunidade. Porque todas as pessoas que todas que a gente sabe que trabalha realmente com a mediunidade com Jesus, todos tiveram e têm um trabalho fora da mediunidade. Todos. Chico Xavier, ele trabalhava até a sua aposentadoria. Divaldo trabalhou o tempo todo. Muitas pessoas que não têm nomes assim tão conhecidos, mas pessoas que eu mesma conheço que trabalhou e trabalham na mediunidade também, né? E que todos tinham seu trabalho, têm o seu trabalho e depois vão dedicar a mediunidade ou outro trabalho que seja para ajudar as pessoas. Então, não é desculpa para dizer que eu não tenho tempo para trabalhar porque a mediunidade ocupa todo o meu tempo. Se os outros fazem, nós também podemos fazer. A parte dessas considerações morais, não contestamos de modo nenhum que possa haver médiuns honrados e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as profissões, mas se convirá, pelos motivos que expusemos, que o abuso tem mais razão de estar com os médiuns pagos do que junto àqueles que, olhando sua faculdade como um favor, não a empregam senão para prestar serviço gratuitamente. E aí, por isso, podemos aduzir que a gratuidade dos serviços no meio espírita tem assegurado o afastamento das pessoas interesseiras e mal intencionadas. Então, se a pessoa realmente ela tem interesse em fazer da mediunidade uma profissão, em ganhar dinheiro, quando ela está no meio espírita e realmente compreende isso, vai afastar esse tipo de pessoas do espiritismo.
O desprendimento e desinteresse exigidos valem, pois, como um dispositivo de segurança para o meio espírita. Mas não quer dizer que não tenha alguém por aí que se diz espírita, mas, e que cobra por sua mediunidade. Que se diz, né? Porque se realmente compreende o espiritismo, não vai fazer da mediunidade um meio de vida. Todo bem que fazemos, porém, sempre tem a sua recompensa espiritual, afirmou Jesus, que digna é o trabalhador do seu salário. É a lei de ação e reação. Sempre dá às criaturas segundo as suas obras. Então, tudo que nós fazemos de bem, nós sabemos que nós vamos ter uma recompensa. Se estamos trabalhando no bem, dando gratuitamente aquilo que Deus nos deu gratuitamente, claro que a nossa recompensa, né? Porque Deus, ele olha para cada um, o esforço que cada um de nós fazemos. Assim, o médium que exerce sua faculdade como Jesus recomenda, sem interesses materiais ou egoístas, não deixará de receber um natural salário espiritual, pois conseguirá consequências felizes como estas. Ou seja, pagar suas dívidas anteriores, porque se nós estamos aqui, nós temos alguns débitos. Vamos falando assim, alguns, para não, né? Alguns, porque né, pelo bem que ensejar com seu trabalho mediúnico. E também, além, né, de quitar algumas dívidas anteriores, nós vamos estar, então, angariando méritos para novas realizações. Olha que maravilha, né? Vamos ter crédito para realizarmos outras coisas. Então, isso terá uma paga melhor do que essa? Pagar débitos anteriores e ainda ter um saldo para fazermos algo melhor ainda, uma vida futura, ou nessa mesma vida, porque cada vez que nós estamos trabalhando no bem, vem aparecendo cada vez algo mais grandioso. Quando eu falo grandioso, não é a gente tá sempre pensando em coisas, em fazer algo enorme, mas coisas que realmente vão fazer com que nós cresçamos, engrandecemos. E aí, já temos um tempinho, gostaria de expor para vocês, como exemplo, 2 casos de médiuns que faliram. Aí a gente vai falar, nossa, só conta casos de pessoas que faliram? Não, mas eu vou falar de alguém, né, de casos que o André Luiz ele conta nos Mensageiros, de médiuns que faliram, e nós temos exemplos de muitos que realmente vieram trabalhar na sua mediunidade e conseguiram, né, bem os seus objetivos. Então, no livro Os Mensageiros, André Luiz ele vai contar, tem vários casos, tá? Mas o caso da queda de Otávio, que está no item 7, e o desastre de Acelino. Vou ver se dá para a gente falar sobre os dois, que é interessante. Ele vai vir e não vai nem chegar a realmente trabalhar a mediunidade, e o outro vem trabalha a mediunidade e vai justamente fazer com que seus trabalhos sejam pagos. Então, nos Mensageiros, é o segundo livro da coleção do André Luiz, e ele ainda está bem estudando e reabilitando realmente o André Luiz. Então, Otávio, ele se preparou 30 anos lá no nosso lar, antes de reencarnar. Para vocês que já leram o livro, devem lembrar bem disso. Ficou 30 anos no plano espiritual,
né, no nosso lar, se preparando para reencarnar como médium, não casado, ser solteiro. Durante esses 30 anos de preparação no nosso lar, ele foi ajudado por espíritos amigos, por 6 espíritos. Então ele se comprometeu que ao reencarnar ele receberia esses 6 espíritos também para ajudá-los, para criá-los. Então ele fez esse compromisso de trabalhar na mediunidade e fazer essa trajetória. Mas quando nós estamos no plano espiritual, nós planejamos tudo muito bem, e quando aqui chegamos, a história é outra. E aí, vou ler onde ele vai contar então sua história, o que aconteceu. Então ele vai dizer que depois vou ler para vocês, porque realmente se eu for contar caso por coisa, eu não vou enrolar toda, e eu sou ótima contadora de casos, tá bom? Mas eu resumi o que aconteceu. Então ele vai dizer que depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo, antes dele passar 30 anos lá no nosso lar, ele foi socorrido, foi atendido por mãos dedicadas, que se revelaram incansáveis com ele, né? Então ele diz que preparou durante esses 30 anos para poder voltar à Terra, na tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas dívidas e contas e elevar alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento. Entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio, segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera da consolação de criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes, ou seja, ele ia trabalhar em reunião mediúnica, atendendo a todos esses tipos de irmãos que nós recebemos, né, nas reuniões mediúnicas. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, isso é muito importante, né? Mas porque no meu caso particular, ele não exigia, ou seja, ele não deveria casar nessa encarnação. Não obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia do triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que preservaria o coração de leviandades e vacilações. Enquanto ele estava ocupando das crianças, desses 6 órfãos, ele não estava buscando essas leviandades e vacilações. O ganha-pão laborioso me compeleria e não a acender às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muito sacrifício para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo. Então ficou muito bem, tudo organizadinho para que ele reencarnasse e fizesse tudo isso. Tudo combinado, então. Não só comprometendo a fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Otávio, então, nesse momento, aí diz que, ai de mim, que eu olvidei todos os compromissos. Quando ele chegou, esqueceu tudo. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus, minha mãe, que era espiritista cristã desde moça,
Não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era todavia um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe, aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e, acentuando pendor para a crítica dos atos alheios, compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimularam meu serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia, o que acontece com muitos, né, quando nós estamos no serviço. E como conseguisse os apelos sagrados por mim interpelados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completar então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da tarefa superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos, quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores de que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror, abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigada a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-me mais difícil e continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraía uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-me da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos. Roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Então, esse irmão, né, ele teve todo esse planejamento e nada fez. Não ficou no serviço realmente mediúnico, casou-se, ouviu realmente o conselho de um médico totalmente contrário ao que deveria ser feito, acabou se perdendo no álcool e morrendo com 40 anos, sem ter realizado nada do que foi feito. E depois o outro caso do desastre de Acelino, vou somente falar o resumo, porque já estamos quase na nossa hora, foi um caso, ele realmente
também tinha voltar. Ele também estava no nosso lar, como Otávio estava. Também trabalhar como médium, né? Ele então regressou à Terra como médium. Ele era médium vidente, audiente, psicógrafo, e realmente ele trabalhou na mediunidade. Só que quando ele viu que ele também poderia lucrar alguma coisa com a sua mediunidade, então ele descumpriu todas as promessas que ele fez, claro, antes de reencarnar, assim como Otávio. Preparou todo o sua encarnação, mas não usou nada daquilo que falou. Então ele usou sua mediunidade para ganhar dinheiro, voltou totalmente para pessoas ilícitas, imorais, enfim, toda sorte de pessoas, e acabou então com todo o seu plano mediúnico e ficou, quando desencarnou, ele ficou no Otávio, ele não ficou, ele foi socorrido logo, não ficou tantos anos como Arcelino. Arcelino, ele ficou 11 anos no umbral, e durante esses 11 anos ele sofreu todo tipo de tormentos. Claro que todos esses espíritos quais ele trabalhava, e todos aqueles também, aquelas pessoas que ele atendia, e que nem sempre se realiza aquilo que vende, porque nós vimos muito bem que o fruto do trabalho que a gente faz não é algo que realmente nós podemos garantir. Então esses espíritos, quando ele desencarnou, e eles também desencarnaram, ficaram atormentando ele, querendo que ele resolvesse os seus problemas. Para nós vermos que um caso do Otávio, ele reencarnou, mas nem chegou a realmente colocar em prática tudo aquilo que ele organizou no plano espiritual, não trabalhou sua mediunidade, o que deve ser o caso de muitos de nós, que desviamos e vamos por outro caminho e queremos aproveitar a vida e queremos fazer não sei quantas coisas, nas nossas horas vagas que temos do nosso trabalho, queremos fazer muitas outras coisas, que nada de saber de lado espiritual, deixe isso para daqui um tempo, para quando eu for velho, enfim, quando eu me aposentar. E o outro também desenvolveu a mediunidade, foi trabalhar, mas quando viu que ele poderia realmente ter um lucro daquela atividade, ele resolveu então tirar proveito, né? Mas como tudo, tem muito o preço a pagar. Quando nós trabalhamos a nossa mediunidade com Jesus, essa é a nossa paga. Vamos realmente saldar as nossas dívidas anteriores, reajustar também as nossas coisas de agora mesmo, porque nem tudo nós fazemos só em outra vida, nessa vida também nós fazemos muitas coisas que nós temos que reajustar aqui mesmo, fizemos aqui e vamos ter que reajustar aqui agora, porque a paga também, assim como nós enganamos as pessoas, queremos tirar proveito, vamos ter, né, ação, reação. Então cabe a nós decidirmos o que nós queremos fazer com os dons que Deus nos deu. O que nós queremos fazer? Queremos trabalhar com Jesus, colocar a serviço das criaturas, compartilhar com todos da consolação que nos é dada e que nós podemos confortar, sejam encarnados, sejam desencarnados, porque a mediunidade vai consolar nós que estamos encarnados, vai consolar nossos irmãos que partiram daqui e que não compreenderam a realidade espiritual. Cabe a nós fazer uma reflexão e vermos o que nós queremos fazer desse dom que Deus nos dá, nos deu. E é isso para essa noite. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta?
Então vamos fazer nossa prece. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos humildemente por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, do amparo, desde que nós aqui chegamos nessa terra bendita que nos acolheu e que nos dá oportunidade todos os momentos para a nossa evolução. Em todos os momentos de dificuldades, o Senhor está sempre de braços abertos, nos amparando, nos consolando, nos dando sempre nova oportunidade para que possamos caminhar de cabeça erguida, sabendo que somos filhos de Deus. E se Deus é conosco, nada será contra nós. Dai a força a todos nós que, desviados do caminho, buscando em coisas tão passageiras que não nos leva realmente a lugar nenhum. Mas a todos, Senhor, dai a consolação e a esperança e a certeza de que a todo momento podem e devem voltar ao caminho da redenção, da paz. Nessa noite, Senhor, queremos pedir também para todos aqueles que estão escritos os nomes nos cadernos, para que eles possam receber do vosso amor as bênçãos, a consolação, que eles possam se sentir seguros e que a cada um possa ser dado aquilo de que eles realmente necessitam para o progresso. Porque muitas vezes pedimos tanto, mas nós não conhecemos, nós não sabemos o que é realmente bom para que eles possam avançar na caminhada. Só te pedimos, Senhor, que deles realmente a força e a perseverança no caminho do bem. Mestre, que a sua luz possa chegar em todos os lugares desse planeta, em todos os corações tristes, amargurados, em todos aqueles corações ainda belicosos, que ainda cheios de amargura, de ódio, de rancor, não desenvolveram a paz, a esperança, o amor, que eles possam também receber dos fluidos benéficos, benfeitores, para que tudo se transforme e que cada um de nós, mesmo pequeninos como somos, possamos dar a nossa contribuição para que nosso mundo possa ser um mundo melhor do que hoje está. Muito obrigada e que a vossa paz possa ser levada também aos nossos lares, a todos aqueles que ali ficaram. Que assim seja.